sobre crise emocional e, como eu disse, esse é o tema que eu estou só, de certa forma, passando por cima, porque é muito mais extenso, é uma coisa, na verdade, exaustiva se a gente for falar sobre a parte emocional. E uma das coisas que a gente precisa, irmãos, compreender sobre isso é que as nossas emoções, ela tem a ver com a nossa alma. E como nós já aprendemos aqui, a nossa alma, ela é a alavanca entre o nosso espírito e o nosso corpo. A forma como a nossa alma, se eu vou usar essa palavra, se comporta, é totalmente definitiva sobre tudo que tem a ver conosco, com o nosso ser. Porque a alma é o centro. A alma, tanto ela pende para o lado do espírito, como pende para o lado do corpo. Quando pende para o lado do corpo, é justamente a parte da carnalidade. Quando pende para o lado do espírito, é o momento em que o homem espiritual se levanta. E as emoções, elas são parte da alma. E veja como é importante a questão das emoções, porque as emoções, elas têm a ver com os nossos sentimentos. Geralmente, nós somos levados, as nossas ações ou reações, elas têm muito a ver com aquilo que nós estamos sentindo. Por exemplo, a tua reação quando você está com sentimento de raiva, ela é totalmente diferente quando você está com sentimento de alegria. Não é? Então, as emoções, elas são justamente isso, elas definem os nossos sentimentos. Então, é muito importante a gente saber e aprender a lidar com as nossas emoções. E é uma área das nossas vidas que a gente precisa ter como é que eu posso dizer, em controle, e precisa realmente ser curado das nossas emoções. E como eu disse ontem, irmãos, a gente tem uma grande vantagem porque nós temos Jesus, nós temos a Bíblia. Jesus, a gente sabe que ele refrigera. Todos os princípios bíblicos, quando nós realmente nos submetemos, isso vai nos poupar de nós mergulharmos em crises emocionais, porque o que a gente está aprendendo aqui, como eu disse, só é algo bem parcial, não é nem parcial, é algo básico. É muito básico que nós estamos aprendendo e que nós vamos aprender durante esses 2 dias. Mas, lembre-se, eu repito o que eu disse ontem, nós não estamos lidando com traumas, com coisas profundas, a gente está lidando com as coisas que geralmente acontecem no decorrer do nosso cotidiano, no nosso desenvolvimento de vida, marcas emocionais que vão muitas vezes nos abatendo, nos abalando e que acaba prejudicando as nossas emoções. E muitas vezes nos leva a nós passarmos por situações que são desagradáveis e que nós naturalmente não gostaríamos de passar. E nós aprendemos que uma crise emocional, ela é caracterizada por um desgaste psicológico. Tem a ver com um desgaste mental. Ou seja, é aquilo que vai batendo, coisas que a gente muitas vezes tem como sendo insignificante, que não tem importância, mas ali persiste, mantém e vai nos abalando no sentido e na parte emocional. É como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? É um ditado bem popular e que é verdade, principalmente em relação às nossas emoções, que as pequenas coisas do nosso cotidiano, do nosso desenvolvimento de vida, muitas vezes que vem contra nós, muitas vezes é o que vai abalando as nossas emoções e nos coloca em níveis de realmente abalos emocionais e deveria nos colocar em níveis de alerta, porque, irmãos, ontem nós aprendemos um pouquinho sobre algumas características, não é? De crise emocional. Ontem eu mostrei alguns sintomas, e é claro, se alguém aqui se identificou com algum daqueles sintomas, isso já é um sinal de alerta, já deve ser um sinal de alerta, para que você passe a cuidar mais das suas emoções. E eu repito, meu irmão, nós temos a palavra de Deus. Nenhum de nós, irmãos, precisamos chegar no nível profundo de abalo emocional ao ponto de desencadear uma ansiedade, no nível hard, no nível máximo, que é, como eu disse ontem, chega no nível de transtorno do pânico. O transtorno do pânico é uma ansiedade no seu último nível, que se manifesta, como eu disse, que é o acúmulo da própria ansiedade, porque, irmãos, a ansiedade, ela começa no nível básico, a gente vai aprender isso hoje. Começa no nível básico. E vai se agravando, daí acrescenta com a pressão. Ontem eu falei depressão, mas eu me equivoquei, não é depressão, é pressão. O transtorno do pânico, ele é
ele é constituído da ansiedade no seu nível básico, ele é constituído das pressões que nós sofremos no decorrer do nosso dia ou das nossas atividades, e da sensação de desamparo. Isso aí, irmãos, é uma coisa muito importante. É isso que justamente desencadeia uma ansiedade. É porque a gente se sente desamparado. Então, se qualquer um de nós se identificou com algum daqueles sintomas, a gente precisa, no mínimo, acender uma luz de alerta e pensar: eu preciso tratar as minhas emoções. Jesus pode tratar, a Bíblia, o Espírito Santo pode nos ajudar, porque nós temos eles. E nós não precisamos permitir que as nossas emoções sejam abaladas ao ponto de nos aprofundarmos em ansiedade, em depressão, ou em qualquer uma desses transtornos que, na verdade, são destrutivos, não é? Porque a gente sabe, irmãos, que uma vida ela se acaba. As emoções abaladas, elas podem acabar com a vida de pessoas. Isso é muito comum nos dias de hoje. Então, nós temos o privilégio de termos Jesus, de termos o Espírito Santo, de termos a Bíblia, e nós não chegarmos a um nível em que a gente vai permitir que as nossas emoções elas se aprofundem nas crises. A gente pode tratar disso muito antes, amém? E, como eu disse, a crise emocional é caracterizada por um desgaste psicológico e que pode ser decorrente de diversos fatores na vida de uma pessoa. São muitas coisas que podem causar o nosso desgaste psicológico. E é importante nós relembrarmos que não depende de nível espiritual. Como crente, nós precisamos tirar essa ideia de que quem é de Jesus não tem problema emocional, porque isso é equívoco. Como eu disse ontem, vou repetir, isso é ignorância. Porque nós vemos na Bíblia que Elias teve problema emocional, Davi teve crise emocional, Jesus no Getsêmani ficou triste até a morte. Então isso é problema emocional. Então a gente precisa saber separar, a gente precisa realmente ter consciência de que nós precisamos cuidar das nossas emoções. Irmãos, se a gente realmente busca viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, a gente consegue superar. Porque o fato de muitos cristãos passarem por problemas emocionais que perduram, porque, irmãos, passar por uma abala emocional é uma coisa, e conviver constantemente com eles é outra coisa diferente. Porque todos nós podemos passar por um momento, por uma crise, mas que aconteceu, que durou algum tempo breve, mas que logo foi resolvida. Mas tem muitas pessoas, tem muitos crentes que têm isso, que faz parte da sua vida. Simplesmente porque não tratou. E qual é a forma, no sentido espiritual, de nós tratarmos as nossas emoções? É obedecendo a palavra de Deus. É a gente alinhando a nossa vida àquilo que a Bíblia descreve, irmãos. O problema é esse, é que muitas vezes, coloca a Bíblia como sendo apenas algo a mais nas nossas vidas. E não a instrução que vai definir e determinar toda a nossa vida. E é por isso que tem muitos crentes que, infelizmente, eles mergulham em crises emocionais. Mas não tem a ver com o nível espiritual. A nossa vida com Deus, ela pode nos livrar dessas crises emocionais. E o que pode desencadear uma crise emocional? O que é que pode causar uma crise emocional? Como eu disse, todas as vezes, irmãos, que a gente conseguir identificar que as nossas emoções estão abaladas, isso deve ser um alerta para todos nós. A gente já deve acender uma luzinha vermelha na nossa consciência e, peraí, alguma coisa não está bem. Porque, presta atenção numa coisa importante. Toda emoção, ela tem sentido. Toda emoção, ela tem um sentido. Ah, não, foi só um sentimento que veio, mas logo foi embora. Não caia nesse engano. Toda emoção, ela tem um sentido. Seja ele bom ou ruim. Positivo ou negativo. Não é em vão. Ah, eu estava na minha casa outro dia, só um exemplo, e senti assim, tipo um princípio de ansiedade, mas logo passou. O que é ansiedade? De uma forma bem simples. Ansiedade é o medo do futuro.
Ansiedade é o medo daquilo que vai vir, que a gente nem sabe o que é, mas é um medo que vem. E tem pessoas que passam por isso de forma rápida e logo esquece. Mas toda emoção, ela tem sentido. Toda emoção não é à toa, não é um acaso. Toda emoção, ela tem sentido. Então, se a gente entende e reconhece que nós estamos com algum tipo de problema emocional, a gente deve realmente se alertar, para que a gente não permita que isso seja uma coisa que se agrave. Porque eu repito o que eu disse ontem de novo. Além da parte natural, no nosso caso, a gente tem um inimigo natural que guerreia e batalha contra nós, que rouba, mata e destrói, e que vai potencializar o mal nas nossas vidas. Isso é uma realidade. Uma crise emocional, ela é física, mas ela pode ser muito bem influenciada da parte espiritual. Por isso a gente, por exemplo, vê pessoas que, por exemplo, têm surtos. Pessoas que, por exemplo, estão em manicômios, por exemplo. Eu não sei nem se existe isso hoje ainda. Não sei nem se ainda tem. CAPS, né? Pois é. Parte daquelas pessoas, irmãos, é um nível de crise emocional que abalou toda a estrutura dela e que tirou a sua sanidade mental. Mas também, parte daquelas pessoas também, a maioria delas tem uma grande influência espiritual. Onde é que a gente vê isso, a base bíblica para isso? No endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno, se ele fosse definido hoje, ele seria alguém louco que anda pelas ruas. Era o que ele era, no sentido natural. Ele era alguém que andava sem roupa, andava se flagelando. Era essas pessoas que não têm, que infelizmente têm insanidade mental e que andam pela rua, que a gente de vez em quando encontra, não é? Sem roupa. Por quê? Porque não tem sanidade mental. O endemoniado gadareno, ele poderia hoje, se ele passasse aqui, diante de nós, a gente poderia dizer, olha, aí vai alguém que tem uma deficiência mental, insanidade mental. Só que a gente sabe que o endemoniado gadareno não era isso. Ele tinha uma legião de demônios. E quando Jesus Cristo liberta o endemoniado gadareno, ele fica saudável. Na hora, instantaneamente, ou seja, não era apenas uma coisa emocional. Naturalmente pode ter começado, a Bíblia não descreve, porque a Bíblia enfatiza na parte espiritual, mas é óbvio que aquele homem naturalmente deve ter passado por alguma coisa emocional, que levou ele para as ruas. E o que acontece? A parte espiritual. O diabo vem e potencializa, e ele chegou no nível que ele chegou. A Bíblia descreve que nem grilhões, nem correntes poderiam segurar. De tanta força que aquele homem tinha. Por quê? Porque ele estava possesso. Ele vivia em um estado de possessão constante. Ele não tinha lucidez. Ele era possesso incessante, constante. Então tem a parte espiritual e tem a parte física. Por isso que eu digo e repito que se nós, irmãos, realmente vivermos de acordo com aquilo que a Bíblia nos instrui, a gente pode evitar muitos males nas nossas emoções. O que a gente precisa, em muitos casos, a gente precisa deixar de ser teimoso. A gente precisa deixar de ter o coração duro. E tratar a Bíblia como sendo realmente uma direção para as nossas vidas e um alimento para o nosso espírito, para a alma e também para o corpo. A gente precisa levar mais a sério aquilo que está escrito na Bíblia. A gente precisa colocar muito mais em prática na nossa própria vida. Amém? Então a gente precisa, irmãos, estar alerta. Se a gente identifica algum tipo de distúrbio ou de crise, não vou usar a palavra distúrbio, de crise, a gente precisa realmente ficar alerta e buscar tratamento. Às vezes, irmãos, uma crise emocional que começa a se originar nas nossas vidas, às vezes uma conversa resolve. Uma conversa. Se a gente decide conversar com quem pode nos ajudar, estou falando no sentido espiritual, tá? Também.
Uma conversa às vezes resolve, mas o que é que acontece? Repito o que eu disse ontem, o que é que acontece com a maioria das pessoas, com os crentes? Eles se fecham. Eles ficam calados, eles se fecham no seu ostracismo, e aí o que é que acontece? Vai acumulando, 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 chega um ponto que não aguenta. Aí é onde acontecem os surtos. É onde as crises elas se agravam e acontecem, infelizmente, às vezes, muitas coisas ruins. Mas nós vamos aprender o que é que pode desencadear uma crise emocional, para que a gente realmente possa poder tratar. Porque no sentido natural, o tratamento depende do diagnóstico correto. Depende realmente de haver um diagnóstico no sentido natural. No sentido espiritual, a gente pode muito bem identificar no seu início e ser tratado. E vários fatores podem ocasionar uma crise emocional. E alguns deles. O primeiro fator que pode causar uma crise emocional: conflito nos relacionamentos. E claro que aqui, naturalmente, de forma específica, está falando de relacionamento conjugal, especificamente. Os conflitos nos relacionamentos, ele pode naturalmente desencadear uma crise emocional. E por quê? Que o casamento, que deveria ser uma coisa, principalmente para cristãos, deveria ser uma coisa totalmente abençoada e que manifestasse paz, alegria e satisfação, por que casamento de cristão chega nesse nível? Eu repito o que eu falei sábado na reunião de casais. É que, infelizmente, falta resolverem os conflitos. Para que no relacionamento conjugal não haja o agravamento para chegar a uma crise emocional, é preciso resolver os conflitos na sua origem. É preciso ter determinação para resolver. É preciso gastar tempo ou investir tempo com muita conversa, para que cada um dos lados exponha os seus sentimentos, para que cada um dos lados também tome uma posição de mudança, de transformação. Porque senão, irmãos, o resultado serão crises emocionais. E hoje, irmãos, é muito comum acontecer isso. Hoje é muito comum você ver esposas e esposas, vou colocar dos dois lados, homens e mulheres, totalmente insatisfeitos, totalmente mergulhados justamente com as suas emoções em frangalhos. Porque quando acontecem os conflitos, que se originam muitas vezes por besteira, porque, irmão, geralmente, um conflito conjugal, ele começa por besteira. Uma coisinha besta. Como eu já disse para vocês um tempo atrás, uma vez eu conversei com um casal que ia se separar, estava quase em separação, porque a mulher espremia o creme dental na metade do creme dental. E ele tinha que espremer do início do creme dental para frente. Então ele ia se separar por causa disso. Isso é uma história verídica. Eu tratei desse caso. Eu disse, não, por que vocês estão querendo se separar? Vocês são tão abençoados. É porque ela pega o creme dental e ela aperta no meio. E para mim tem que apertar do início do início lá para o fim. Da ponta para outra ponta. Do início para o final. Vocês entenderam, né? E eles iam se separar, não se separaram esse casal. Quem separou foi o outro, que o apóstolo contou. Aí eu falei isso para o apóstolo Juvenal na época. Disse, apóstolo, que coisa absurda. Eu tratei de um casal que ia se separar por causa do creme dental, que um apertava de uma forma e o outro apertava de outra. Ele disse, meu filho, ele disse para mim, eu lidei com um casal que se separou. Sabe por quê? Porque na época, isso foi há muitos anos atrás, um gostava do creme dental Colinos e o outro gostava do creme dental Colgate. Como eles não chegaram em um consenso, eles se separaram. Isso é história real, irmãos. Sabe o que é que isso me demonstra, irmãos? Um problema muito grave, emocional. Agora você imagina, por um creme dental, quer dizer que um casamento não vale a pena? E é isso, irmãos, que infelizmente é uma coisa tão simples. Por que não compra 2 cremes dentais? É fácil de resolver.
Aí a mulher que gosta de apertar no meio, vai apertar no meio, porque é o dela. E o homem vai apertar do jeito dele, compra dois, mas não se separa, meu Deus. Mas o que é isso? Desequilíbrio emocional. E começa com as pequenas coisas, irmãos. Porque no meio do casamento acontece aqueles conflitozinhos e o que acontece? Vai deixando, vai postergando, vai adiando. Aí vai acumulando, 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 chega um ponto que está um ferido para um lado e outro ferido para o outro. E geralmente, não é uma regra absoluta, mas geralmente as mulheres são as que mais se ferem. Porque as mulheres, elas são muito mais emocionais do que os homens. Hoje, irmãos, a quantidade de mulheres feridas no seu casamento é incontável. Simplesmente por falta de sabedoria, como eu disse ontem, muitas vezes por ignorância. E para quem é de Jesus, para quem é espiritual, é por coração duro. Porque se a gente, irmãos, tem um coração quebrantado, a gente amadurece, porque o casamento deve nos amadurecer, e a gente vai resolver os conflitos quando eles se iniciam. A gente não pode, irmãos, tornar o nosso casamento um campo de batalha. Eu não vou falar de casamento, mas é parte aqui e porque é uma das coisas que mais causam crise emocional hoje, é o casamento. A gente não pode permitir que o nosso casamento seja um campo de batalha. A gente não pode permitir que o nosso cônjuge seja o nosso adversário. O nosso cônjuge é a pessoa que vai viver com a gente. Claro que depende, é recíproco, tem que ser recíproco, tem que ser dos dois lados. Mas se uma pessoa decide fazer a sua parte, no mínimo o outro vai ter algum tipo de reação, no mínimo. Mas no mínimo, pelo menos um vai ficar equilibrado. Então os relacionamentos, os conflitos nos relacionamentos, eles causam crises emocionais. E a gente precisa resolver quando começa com as coisas pequenas. Em vez de ficar se acusando e se ferindo um ao outro, tenta resolver. Porque aí... Que a gente é o quê? É. Por exemplo, lá na nossa casa, posso estar citando esse exemplo. A gente tem um problema de suco, porque tem suco que eu gosto e tem suco que ela não gosta. Mas o que acontece? Eu me submeto muitas vezes ao que ela não gosta. Por quê? Porque eu não sou inimigo dela, ela é minha inimiga. Tem um dia que ela faz o suco que ela gosta, então eu vou ter que tomar com ela. Por quê? Porque ela é minha esposa. Eu preciso pagar um preço por ela. Ela é minha responsabilidade. Ou então eu não tomo. Estão entendendo? E vai ter o dia que ela faz o suco que eu gosto. Aí ela vai ter que tomar comigo. Mas a gente não briga por isso, irmãos. A gente não vai para o supermercado brigando. Olha, isso vai ser o meu suco hoje, porque eu é que vou pagar a conta. Não, compra os dois. Vai ter o dia que eu vou ter que ceder, vai ter o dia que ela vai ter que ceder. A mesma coisa comida. Tem coisa que eu não gosto, mas ela gosta, então ela vai ter que comprar. E ela vai ter que fazer, vai ter que comer. E tem coisas, às vezes, que eu gosto, que ela não gosta, mas que ela vai... Vocês estão entendendo? Ou seja, irmãos, são coisas simples, mas que trazem crises conjugais. Que trazem crises emocionais. Como eu disse sábado no culto de casais, quantos casais, irmãos, o maior momento de briga deles é no supermercado? É quando vai fazer as compras da semana no supermercado. É onde mais briga, é onde acontecem as piores guerras, é no misericórdia. Até para comprar alimento, para alimentar a família vai ter briga, pelo amor de Deus. Eu imagino, irmãos, que o diabo não tem nem trabalho. Misericórdia, Jesus. E isso são coisas simples, mas que vai, irmãos, acumulando, acumulando até o ponto de se tornar uma crise emocional. O que é que vai culminar? Com a separação. Ah, esse homem aí mesmo não serve para mim, não. Essa mulher não serve para mim. Não, a gente não concorda em nada. Mas é claro, é óbvio, por quê? Porque não trata os conflitos no início, quando eles se iniciam. Quando é uma coisa pequena. A gente precisa, irmãos, tratar isso. A gente não pode permitir que os conflitos conjugais, no nosso relacionamento, eles se transformem numa crise emocional. E o conflito é a primeira coisa no relacionamento que pode levar a uma crise emocional. A segunda coisa, a perda de um ente querido. Perder um ente querido, irmãos. Eu já perdi algumas pessoas da minha família e quem já perdeu aqui sabe o impacto que é, não é?
o nível de impacto que a gente recebe, principalmente quando é uma coisa súbita. Que em um momento está aqui, está bem, está do lado da gente, e no outro momento, cadê? Sumiu. Isso leva e às vezes, irmãos, isso é uma coisa tão séria que às vezes tem pessoas que realmente precisam fazer tratamento profundo mesmo. Porque fica aquela sensação de perda. Fica justamente a sensação do desamparo. Principalmente se é uma pessoa que era muito importante para a gente, que fazia diferença nas nossas vidas. Então a gente tem a sensação de desamparo. Tem pessoas que precisam fazer terapia mesmo. Na psicologia tem como é que dá o nome? Acho que é terapia do luto, se eu não estou enganado, se eu não estou me falhando a memória, é a terapia do luto. Por quê? Porque causa um abalo tão grande a perda de um ente querido que a pessoa entra em crise emocional. Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa que eu sabia que ela estava com crise, porque tinha perdido alguém muito próximo dela. E eu identificava aquilo nela, só que ela não admitia. Ela nunca admitia isso. Depois, com algum tempo, depois conversando com outras pessoas, aí foi identificado. Eu disse, eu sabia disso, que o problema era emocional. Por quê? Porque a pessoa morreu, mas eu não me desprendo da pessoa. Por quê? Porque a minha emoção foi abalada. A perda de um ente querido pode nos levar a nós termos uma crise emocional, porque é um impacto muito grande. Imagina uma pessoa que a gente convive a vida toda, de repente é tirada do lado da gente. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. Então, a perda de uma pessoa querida pode, sim, levar a uma crise emocional. Outra coisa, estresse e pressão em excesso no trabalho. Isso aqui, irmãos, é outra coisa que é terrível para causar crise emocional. Mas sabe por que acontece também isso? Porque tem muita gente que coloca o trabalho como sendo seu Deus. Tem muita gente, eu conheci um amigo meu, de muito tempo atrás, ele dizia, é Deus no céu e o trabalho na terra. Eu, pessoalmente, irmãos, eu acho isso falta de sabedoria. É por isso que a gente olha para a Bíblia e a gente vê que Deus estabeleceu o sábado. É óbvio, irmãos, que nós não temos que hoje guardar o sábado, é óbvio que não. Mas, se a gente observar, Deus ele trabalhou em 6 dias e no 7º ele descansou. Observa como é que é o mundo ao nosso redor, irmãos. O mundo é totalmente dinâmico. O propósito do sistema, no sentido espiritual, é justamente nos levar a gente não ter tempo para nada. Por que que alguns de nós que estamos aqui não têm muito tempo para a vida espiritual? Por causa do trabalho. Esse é o propósito. Esse é justamente a sacada do inferno. É que a gente fica trabalho. Por quê? Porque o trabalho, irmãos, é onde se tira o sustento, é óbvio. É uma coisa extremamente importante. Só que a gente não pode esquecer que a gente também precisa de momentos de descanso. A gente precisa de momentos de distração. A gente precisa de momentos que a gente precisa se desfocar do que a gente faz. Porque senão a gente corre um risco. Claro que não acontece com todo mundo que trabalha, mas isso é uma coisa real também. Tem trabalhos que são muito estressantes. Tem trabalhos que exigem muito das pessoas. E que a pessoa realmente, se ela não se cuidar, se ela não mantém um equilíbrio, ela pode sofrer uma crise emocional, pelo nível de estresse e de pressão que ela tem no seu trabalho. É por isso, irmãos, que de vez em quando a gente precisa desfocar. Ah, não, mas é o seguinte, o meu trabalho é autônomo, então quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Então, se eu puder trabalhar de domingo a domingo, eu vou. Vai. Está correndo e caminhando para um surto psicótico ou para uma crise emocional. Porque é isso que acontece, irmãos. Tudo a Bíblia diz que nós temos que ter equilíbrio, tudo precisa ter equilíbrio. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E quantas pessoas têm somente como seu principal foco trabalho? Esquece da família, esquece de Deus, esquece de tudo ao seu redor. E o que é que prevalece? Só o trabalho. E o que é que vai abalando? As emoções. E
pelo nível de pressão que possa ter e de estresse, pode levar a adquirir e passar por uma crise emocional. Então, o estresse do trabalho e a pressão do trabalho pode desencadear uma crise emocional. Então, se você trabalha muito, se você é focado, continue dedicado. Continue sendo fiel e fazendo o teu trabalho da melhor forma possível. Mas não faça do teu trabalho o teu Deus. Não pense que o teu trabalho é tudo na tua vida, porque ele não é, não. Ele pode abalar as tuas emoções. Amém? Cadê onde é que eu estou? Estão me entendendo até aqui? Outra coisa que pode desencadear uma crise emocional, situações de violência, abuso físico ou sexual. Isso também é uma coisa que é óbvia, não é? Situações de violência onde a pessoa sofre violência, muitas vezes física ou muitas vezes de abuso sexual. Tem pessoas que passaram por esse tipo de trauma, por esse tipo de abalo emocional e que têm as suas vidas totalmente impactadas. Eu sempre costumo citar como exemplo, porque já falamos disso muitas vezes, o nosso próprio casamento. A apóstola, ela passou por isso. E isso abalava o nosso casamento na parte da sexualidade e a gente não conseguia identificar o que era. E em um tratamento de cura interior, que tem a ver com a parte emocional, ela identificou. E ela conseguiu se curar desse problema, porque realmente era uma coisa que abalava a nossa vida na parte da sexualidade. Era uma coisa realmente que era muito prejudicial. Só que ela não sabia, porque ela não lembrava. Foi uma coisa que aconteceu no passado dela que estava apagado. Lembra que eu disse que o inconsciente ele é atemporal? Ele não tem futuro e nem passado, só tem presente? Então, o que acontecia? Se ela foi abalada na parte da sexualidade, então, quando havia a possibilidade da sexualidade, era como se ela estivesse vivenciando a situação naquele momento. Vocês estão entendendo? É assim que o nosso inconsciente, ele trabalha. E quantas pessoas têm esse tipo de problema e não conseguem identificar? Por quê? Porque em algum momento passaram por algum tipo de violência ou abuso sexual. Por exemplo, quantos filhos muitas vezes são inibidos, são calados, são tímidos, por quê? Porque os pais eram violentos. Não é por uma questão de personalidade ou por uma questão de temperamento. É por uma questão de trauma, realmente, é por uma questão de abalo emocional. Violência e abuso físico ou sexual podem causar traumas. Ou melhor, nós não estamos tratando de trauma. Uma crise emocional. Ok? Outro problema que desencadeia uma crise, que pode desencadear uma crise emocional. Problemas financeiros. O dinheiro, irmãos, ele, como diz o pessoal, tem um ditado aí que diz que o dinheiro é a mola mestra do mundo, não é? E realmente, sem dinheiro a gente não faz nada. Sem dinheiro a gente não consegue sobreviver, porque tudo precisa de recurso financeiro. E o dinheiro, a falta do dinheiro, ele pode justamente abalar as nossas emoções e nos levar a nós termos crises emocionais. E isso aqui, irmão, não é apenas para quem, por exemplo, teve dinheiro e perdeu, porque tem casos, não é, de pessoas que tinham muito dinheiro e de alguma forma foram à bancarrota, faliram e ficaram sem nada. Existem muitos casos de pessoas que se suicidaram por causa do dinheiro. Só que essa questão de causar essa crise emocional não é só para quem tem dinheiro, também é para quem nunca teve dinheiro. Em que sentido, apóstolo, que uma pessoa que nunca foi rica, que nunca teve muito recurso financeiro, como é que isso pode causar algum tipo de abalo emocional? Justamente por isso. Porque ela nunca teve e agora ela acha que ela não é digna de ter. Agora ela acha que o dinheiro não tem, como é que eu posso dizer, não tem associação com ela. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de mentalidade de pobreza. A pobreza, irmão, no meu sentido, não é um estado que uma pessoa vive. Na minha concepção, pobreza é uma questão de mentalidade. Tem muito pobre que não tem recurso financeiro, mas que tem mentalidade de rico. E não é porque é metido a besta, não é porque compra coisas caras, não.
A mentalidade rica é porque tem uma mentalidade que olha lá na frente, que sabe sobre o tipo e estilo de vida que busca. E tem gente que tem esse tipo de dificuldade, por quê? Porque no passado não teve. Lembra do exemplo que eu dei ontem, do homem que não tinha condição de comprar gibi, lembra? E quando ele ficou rico, ele comprava estoques de livro. Só que ele não lia os livros, ele comprava por quê? Porque ele podia comprar agora? Não, ele comprava porque ele tinha um problema emocional que não foi tratado. E que veja, era um problema emocional que não prejudicava ele em nada. Porque ele tinha dinheiro para comprar os livros. O livro ficava na casa dele, não prejudicava ele em nada, mas era um desvio. Era um problema emocional que ele tinha. Porque ele era pobre e agora ele tinha dinheiro. Então ele comprava em excesso. E comprava livros que ele não iria ler. A mesma coisa acontece no sentido contrário. Como eu disse, a pessoa teve tanto problema financeiro durante a sua formação, que quando ela cresce, ela acha que ela jamais vai ter dignidade para possuir dinheiro. Ela acha que ela jamais tem capacidade de investir para conseguir recurso financeiro. Isso é um engano, irmão, isso é um problema emocional. Isso é uma questão de mentalidade. É simplesmente uma questão que muitas vezes é gerada na nossa criação, por aquilo que nós recebemos. Pelo tipo de ambiente que nós fomos criados. A maioria de nós foi criado em um ambiente no sentido financeiro como? Não dá, não pode, tem que economizar. E isso, irmãos, vai entrando nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser exagerado nas coisas, mas eu estou dizendo que nós temos que ter um equilíbrio. Nós precisamos, irmãos, saber lidar com a parte financeira. E eu repito o que eu ensinei há um tempo atrás, que às vezes nesse sentido financeiro, muitas pessoas sonham em ter dinheiro, só que elas não querem aprender sobre dinheiro. Elas querem ser ricas, elas querem alcançar recurso financeiro, mas não entendem nada de dinheiro. Não sabem nada sobre dinheiro. Como é que vai investir? Como é que ganha dinheiro? Como é que multiplica recurso financeiro sem investimento? Aí fica pensando que algum dia vai cair do céu mala de dinheiro. Não funciona assim. Mas isso, irmãos, acontece muitas vezes em decorrência de quê? De problemas emocionais, de limitações que simplesmente foram colocadas em nossa mente e que se aprofundaram. E muitas pessoas hoje não se acham nem dignas de terem dinheiro. O que é um equívoco, irmãos. Tudo por questão emocional. Para todas as coisas, irmãos, a gente precisa ter equilíbrio. Problema financeiro leva uma pessoa a ter crise emocional também. Outra coisa, perda de emprego. Isso é óbvio, né? A pessoa tem lá uma estabilidade, tem lá a sua segurança e de repente ela fica sem nada, ela fica sem nenhum tipo de segurança. Então é óbvio que isso pode causar uma crise emocional. Uso de substâncias tóxicas, no caso, drogas, não é? Leva pessoas a terem crises emocionais. E, irmãos, isso aqui é algo que é muito sério, porque nesse sentido aqui é uma coisa que até na parte do tratamento realmente terapêutico é uma coisa que não é fácil não, tratar problemas de substâncias tóxicas não. Pelo fato de muitas vezes afetar o raciocínio. Então não é uma coisa simples de ser tratada. Pode ser tratada, pode ser, mas muitas vezes é muito complicado. E o que é que muitas vezes causa as pessoas, o que leva uma pessoa a uso de substâncias tóxicas, a drogas? Problemas emocionais. É como se fosse um escape. A pessoa é tão estressada, é tão abalada pelos problemas que muitas vezes estão ao redor dela, que ela precisa ter um escape. É a mesma coisa no alcoolismo. É um escape. Tudo isso porque por desestruturas, por aquilo que foi muitas vezes semeado na vida da pessoa. Então, cada uma dessas coisas aqui, irmãos, como eu disse, eu listei poucas coisas, mas cada uma dessas coisas aqui, elas podem levar uma pessoa a ter uma crise emocional. E uma coisa que é importante, estão me seguindo até aqui? Uma coisa que é importante nós entendermos é que uma crise emocional não se trata de uma doença. Não se trata de uma doença em si. Lembre-se, nós estamos falando em um nível básico de problemas emocionais, ok? Nós não estamos falando aqui de diagnósticos profundos. Nós estamos falando a um nível básico. Uma crise emocional não podemos definir como sendo uma doença.
É apenas uma situação de sofrimento psicológico, que abala o psicológico intenso, que não é controlada por aquele que sofre. Porque, como eu disse ontem, irmãos, muitas vezes nós não sabemos realmente lidar com as nossas emoções. É óbvio, nós não temos conhecimento, somos ignorantes em relação a isso. Só que no nosso caso, como cristão, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que pode trazer para nós o equilíbrio. Lembre-se que a apóstola falou ontem que ela passou por uma crise. Ela identificou ontem, na palavra de ontem, ela identificou uma crise de ansiedade. Mas que logo foi superada. Por quê? Porque veio sobre ela, mas o que é que acontece? Nós estávamos no momento que ela passou por isso, nós estávamos posicionados em oração e em busca da presença de Deus. Constantemente, orando pela situação que causou nela a crise emocional e posicionados. O que é que aconteceu? Logo, isso foi resolvido. Estão entendendo? É óbvio, como eu disse agora para vocês, não quer dizer que não possa ter alguma coisa. Por isso, daqui a um tempo eu vou reprocessar a minha esposa também. Porque é uma coisa séria, toda emoção ela tem sentido. Não é, irmãos, uma coisa aleatória, à toa que aconteceu, não. Toda emoção ela tem sentido, principalmente se os problemas emocionais eles costumam se manifestar de forma corriqueira. De vez em quando eu tenho esse tipo de reação. De vez em quando eu sou abalado. De vez em quando eu fico ansioso. De vez em quando eu fico com a minha mente perdida. Isso não é, irmãos, uma coisa à toa. Tudo tem uma origem. E a gente precisa, no nosso caso, estar firmado na palavra de Deus para que a gente realmente não permita que se torne uma coisa mais profunda e mais difícil de ser tratada. Quando a crise se instala, portanto, significa que o corpo está sinalizando que pode haver problemas mais graves que precisam ser tratados. Quando acontece, irmãos, esse tipo ou acontecem os sintomas, é o corpo sinalizando. É o corpo dizendo para nós, olha, tem alguma coisa aí que precisa ser realmente cuidada, que precisa ser tratada. Eu repito, e vou repetir muitas vezes. O que é que nós fazemos? Nós nos fechamos. Ah, mas é porque eu não queria incomodar ninguém, é porque eu não queria falar com ninguém, é porque eu preferi ficar fechado. Só que quem se prejudica é quem se fecha. Quem vai sofrer as crises é justamente quem está se fechando. Esse, irmãos, é um engano que nós não podemos incorrer. Ora, se nós temos, irmãos, podemos ter a ajuda de alguém que vai, no sentido espiritual, nos ajudar em oração, em um aconselhamento, a gente não deve perder tempo. Lembre-se de Jesus ontem. Chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele. Não para fazer diferença do que ele iria fazer, só para estar próximo dele, porque ele precisava de alguém perto dele. É só isso. O que a gente precisa, irmão, muitas vezes é quebrar o nosso orgulho. É quebrar a dureza do coração. Como é que nós que somos crentes, irmãos, somos ainda dominados por orgulho? Misericórdia, como é que isso é compatível com a vida cristã? Orgulho e dureza de coração. Como é que a gente pode dizer que a gente serve Jesus, que é Jesus, que vai para o céu, para a eternidade, se o coração é duro? Se a gente não tem atitude de se abrir nem para quem pode nos ajudar, para clamar por ajuda, para que haja pelo menos uma luz no fim do túnel, para que a gente não mergulhe em crises que podem destruir as nossas vidas, que podem trazer consequências irreversíveis para nossas vidas, irmãos. Então, como crente, como cristão, a gente precisa vencer o orgulho. Ah, não, mas é só uma coisa simples que acontece. Nenhuma emoção, irmãos, é à toa. Nenhuma emoção é por acaso. Toda emoção ela tem um sentido. E nós precisamos aprender a lidar, resolver as nossas emoções. Amém? E para terminar, eu vou passar para vocês alguns sinais que quando uma crise ela se aproxima. E claro que de pessoa para pessoa os sinais podem ser diferentes, mas são alguns sinais que podem nos indicar que uma crise emocional ela pode estar vindo aí para nos destruir. Primeiro sinal, ansiedade constante. Qual é essa ansiedade? Claro que eu estou falando aqui do nível básico de ansiedade.
Mas em que nível essa ansiedade ela se manifesta? Ou seja, a pessoa tem dificuldade de se manter focada no momento presente. Como eu disse, irmãos, a ansiedade geralmente é o medo de uma coisa que não existe. É um temor daquilo que pode acontecer. Isso é ansiedade. E como eu expliquei ontem, a ansiedade é justamente o acúmulo de vários traumas que a gente vai sofrendo no decorrer das nossas vidas. Se acumula e torna ansiedade, que é acumulada também com sensação e o sentimento de desamparo. Às vezes tem pessoas que ficam ansiosas, que têm essas crises de ansiedade, que são leves. Mas, como eu repito, a gente não pode, irmãos, ter isso como sendo uma coisa simples e como uma coisa que não precisa ser tratada, porque é como diz aqui, é a dificuldade de se manter focado no momento presente. O indivíduo vive o tempo todo angustiado com o passado e com o futuro, principalmente, ansiando por aquilo que está por vir. A pessoa nem sabe o que vai acontecer, mas ela já está aqui toda ansiosa. Já está aqui prevendo, fazendo na mente, geralmente na mente dela, um filme de tudo aquilo que ela entende que vai acontecer. Isso, às vezes, acontece a nível muito mais sério e profundo, às vezes não. Às vezes acontece de forma esporádica, mas como nós estamos vendo aqui, essa ansiedade que acontece de vez em quando, ela pode ser um sinal de uma crise muito mais séria. Ela pode ser o sinal de coisas que estão sendo acumuladas e que muitas vezes nem é identificado. Muitas vezes a gente nem consegue realmente identificar o que é. Repito, nós temos Deus, irmãos. Nós temos o Espírito Santo. Talvez a gente não tenha acesso a alguém profissional que possa nos ajudar, mas a gente tem o Espírito Santo que pode nos dar uma direção, que pode dizer, é isso aqui. É isso aqui que tu precisa tratar, é isso aqui que tu precisa resolver. Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, irmão. Nós não podemos negligenciar a presença do Espírito Santo em nós, para que a gente não mergulhe nessas crises que vêm realmente para nos destruir. Se a gente reconhece que de vez em quando vem esse tipo de ansiedade, ainda que seja no nível muito básico ou baixo, a gente deve acender uma luzinha de alerta, porque não é uma coisa normal. Jesus deixa muito claro, irmãos, Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos. Por que você acha que Jesus falou sobre isso? Será que não foi uma profecia dos dias de hoje? Porque hoje milhares de pessoas sofrem de ansiedade. Será que ele não estava justamente já predizendo o que iria acontecer no futuro? Ele diz, não anda ansioso por nada. Ou seja, não antecipa um futuro que ainda não existe. O que é que Jesus está dizendo em outras palavras? Confia em mim. Porque, irmão, se a gente realmente, por isso que eu disse no início que a gente tem que viver a palavra. E ter a palavra como sendo o nosso alicerce. Porque se eu, por exemplo, se manifesta na minha vida uma crise dessa de ansiedade, aquilo que eu não sei, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu tenho que confiar no Senhor. A Bíblia diz que Ele é o meu suprimento, que Ele é a minha rocha, Ele é o meu socorro bem presente, então me firmo nele. Essa deve ser a minha atitude como cristão. E eu vou colocar em prática aquilo que a palavra me orienta, aquilo que a palavra me direciona. Logo, essa crise, ela pode ser dissipada. Está entendendo? Porque nós estamos tratando aqui de coisas que está no início, de uma coisa parcial. Para que não se agrave, para que não se torne uma coisa mais profunda. Mas é fundamental para nós que somos cristãos, irmãos, nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. Porque, irmãos, se a gente não trata disso, se a gente não consegue lidar com esse nível de ansiedade que se torna constante, a gente vai para o último nível, que é o transtorno do pânico. Aí vai ter dificuldade de sair de casa, vai ter medo de tudo. E o medo é aquele medo como se um monstro terrível tivesse ao ponto de pular em cima da pessoa. É assim que é a ansiedade, irmãos. No nível de transtorno de pânico. Um medo que não tem como explicar. Como se na esquina ali alguém fosse me matar, fosse me pegar. É isso que a ansiedade, infelizmente, faz na vida das pessoas. Só que começa justamente com esses pequenos sinais. Acorda de noite com ansiedade simples, parece que não é nada importante. Mas passou.
Só que, irmão, só passa quando a gente se permite ser tratado. Ou na parte espiritual, ou tratando com alguém que possa nos ajudar. Ok? Então, a ansiedade constante, ela pode ser um sinal de que uma crise está para se manifestar nas nossas vidas. O segundo sinal, alterações de humor. Mudanças constantes de humor também são um sinal importante quando ocorrem sem motivos aparentes. Não tem gente que surta no sentido de ficar com raiva, vai de 0 a 1000 em 1 segundo, de forma constante. Mudança, alterações de humor. Tem gente que um dia está alegre, rindo, pulando, e o outro dia está totalmente fechado. Isso é alteração de humor. Isso tem até outro nome, que é chamado de... Como é que é o nome? Mas tem um nome completo. Transtorno bipolar, Eu esqueci a parte do transtorno. Alteração de humor. Isso parece comum para a gente, não é? Não, tem hora que eu surto mesmo, eu sou assim. Não. Isso muitas vezes é emoção, é problema emocional. Isso é sinal de uma crise emocional. Um dia está rindo, alegre, abraçando todo mundo, no outro dia está totalmente fechado, cara feia. Às vezes no mesmo dia Isso, irmãos, é alteração de humor. É como diz aqui. Cadê? Onde é que eu li? E ocorre sem motivo aparente. Alteração de humor, irmãos. A minha avó tinha um dia que ela estava, meu Deus do céu, que vó maravilhosa. Pegava os netinhos, protegia os netinhos de apanhar, minha irmã, mas tinha dia que a gente chegava lá que ela nem olhava na cara da gente. E eu era um dos preferidos dela. Eu era um dos mais paparicados. Mas tinha dia, irmãos, e agora que eu estou lembrando disso, minha avó tinha problema emocional nesse sentido. Mas tinha dia, irmãos, que ela estava totalmente fechada, sem nada, não tinha acontecido nada, ela não brigava com meu avô. Ela não tinha problema estressante ao redor dela, não. Tinha uma vida boa. Mas ela estava com a cara totalmente fechada. Você falava com ela, ela nem respondia. Ou seja, alteração de humor. Um dia está bem, no outro dia já está surtado, sem motivo aparente, irmãos. Ah, não aconteceu nada, mas eu amanheci hoje atravessado. Misericórdia, irmão. Isso é alteração de humor, isso é uma coisa séria. Hoje eu não quero falar com ninguém. Né, amor? Eu costumo dizer, por isso que ela está rindo, que eu costumo dizer, amor, hoje eu amanheci enjoado. Hoje eu estou enjoado. Mas não é, irmãos, no meu caso é diferente, é uma questão de... Eu não estou com esse negócio de alteração de humor, não, irmão, né? Não. Se fosse eu dizia mesmo, vocês sabem que eu sou sincero, né? Se fosse eu dizia, mas não é alteração de humor, no meu caso não é. Mas tem pessoas que são assim, irmãos. É genético, herdei da minha avó, eu acho. Mas, irmãos, a gente está indo, mas é uma coisa séria, alteração de humor. Um momento está bem, no outro momento está triste. Um momento está rindo, no outro momento está querendo chorar. Misericórdia. Isso é sinal de que uma crise pode estar vindo sobre as nossas vidas. Ok? Onde é que eu parei aqui? Estamos falando sobre alterações bruscas, como de um estado de euforia, está aqui o que eu acabei de dizer, para a depressão, ou da tranquilidade para uma raiva extrema. É isso aqui que acontece, irmãos. A pessoa está eufórica e logo fica depressiva. Ela está tranquila e logo tem um ataque de fúria. Isso simplesmente se caracteriza como sendo uma alteração de humor e pode ser sinal de que uma crise emocional está vindo sobre a pessoa. Outro sinal, estão me seguindo? Apatia e negligência com tarefas do dia a dia. O sofrimento psicológico também é capaz de mudar a maneira que a pessoa se relaciona com suas tarefas e responsabilidades diárias. É comum que cresça uma apatia em relação àquilo que antes despertava interesse. Às vezes, principalmente acontece muito com as mulheres, a mulher acorda de manhã e diz, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu não tenho coragem de mover nenhuma colher hoje na minha casa. E sabe o que é que muitas vezes os maridos falam? Preguiçosa.
Não é não, irmãos. Está aqui, ó. Apatia e negligência com tarefas do dia a dia. Muitas vezes as emoções estão abaladas. Apóstolo, por quê? Muitas vezes porque cuida de um bocado de menino. Muitas vezes porque tem que cuidar de uma casa, tem responsabilidades, às vezes trabalha até fora. Aí chega, vai ter que fazer tudo. Vocês estão entendendo? Ou seja, vai ter dia que pode acontecer da mulher acordar, pode acontecer com os homens também, mas ela vai acordar apática e vai negligenciar as tarefas do dia a dia. E a gente não pode, irmãos, acusar de preguiça. Misericórdia. Ah, é preguiçosa. Não, meu irmão, é estresse, é o sinal de que uma crise emocional pode estar vindo aí, pode estar querendo pegar essa pessoa. Vocês estão entendendo? É o quê? Isso pode acontecer, irmãos, e principalmente nas mulheres. Não é preguiça, mas porque eu costumo arrumar minha casa, mas eu não estou hoje tendo capacidade para arrumar. E acontece de forma esporádica, de vez em quando acontece. Isso é um sinal de que uma crise pode estar vindo e se manifestar na sua vida, ok? Apatia e negligência com tarefas do dia a dia. E o último, insatisfação inconstante. É a sensação constante de insatisfação mesmo quando tudo vai bem. É um alerta importante também que sinaliza que algo não vai bem e questões internas precisam ser analisadas e trabalhadas. Às vezes a gente olha para nossas vidas, não tem nada dando errado. Está conseguindo pagar as contas, a família está bem, o trabalho está bem, e ainda assim a gente está insatisfeito. Isso aqui eu vou dizer, isso acontece comigo, irmãos, às vezes. Já estou aprendendo aqui, já é um sinal para mim. Isso aqui acontece comigo. Eu olho, está tudo bem, minha família está bem, a igreja, graças a Deus, está bem. Está tudo tranquilo. Mas espera aí, eu estou insatisfeito. Por quê? Sinal de uma crise emocional pode estar batendo na porta aí. É o diabo tentando batendo para entrar. Eu estou brincando, não tem nada a ver com o diabo. A gente está tratando da parte emocional, amém? Mas a insatisfação inconstante, ela pode se caracterizar como sendo o problema, uma crise emocional. Então, irmãos, esses sinais que eu dei para vocês são muito simples, como eu disse, é algo muito básico, a gente precisa estar atento. Ansiedade constante, fica ansioso, não sabe por quê, alteração de humor, apatia e negligência com tarefas do dia a dia, e isso pode acontecer dentro de casa, pode acontecer no trabalho também, ok? Insatisfação inconstantes. Então, esses sinais aqui, irmãos, eles podem caracterizar de que uma crise emocional pode estar se formando nas nossas vidas. Repito, para nós que temos o privilégio de sermos filhos de Deus e termos o Espírito Santo, a gente deve buscar Deus. Apóstolo resolveu, então busca a ajuda de quem pode realmente te ajudar. Um profissional, alguém que possa realmente lidar, meus irmãos, porque é como eu disse ontem, às vezes a gente deixa de buscar ajuda, no caso, buscar ajuda de um profissional. Eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso, mas eu estou dizendo que às vezes tem casos que precisa disso aí, ok? Que fique bem claro isso. Às vezes a gente não... mas é porque esse tipo de tratamento é caro. Bom, mas as pessoas não têm dificuldade, irmãos, de, por exemplo, pagar, eu não lembro se é 1.000 ou é 5.000, um show, por exemplo, da Ivete Sangalo. Paga 5, 10 mil para ir para um show. Quer dizer que não vai trazer nada de benefício para a saúde da pessoa. E uma coisa que vai tratar a própria saúde da pessoa, a pessoa não quer investir, misericórdia. Esse é um tipo de mentalidade que eu acho que é um problema também emocional. Porque como é que uma pessoa vai ter dificuldade de investir em algo que vai ser para a própria cura dela? É uma coisa insana, não é? E já se caracteriza para mim como sendo um problema emocional. Mas se a gente, irmãos, consegue identificar esses sinais, então a gente realmente deve primeiro estar alerta com Deus, buscar Deus. E se for o caso, que eu sei que eu acredito que não é o caso de ninguém aqui, mas eu tenho que falar isso, buscar a ajuda de um profissional. Ok? Então essa, irmãos, é como se caracteriza uma crise emocional, como que se desencadeia uma crise emocional. Eu espero que cada um tenha entendido, que cada um reflita
e se autoavalie, para que você realmente cuide das suas emoções. Amém? Fique de pé.